Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Agora, dando continuidade ao estudo dos pronomes relativos, vamos conhecer as principais características e emprego desses pronomes. Para tanto, nós verificaremos 5 situações de uso desses pronomes relativos. Vamos ficar atentos a essas situações. Então, a primeira das situações de uso é justamente o duplo papel que esse tipo de pronome ele exerce dentro de uma oração. Então, os pronomes relativos eles caracterizam pelo duplo papel, certo? Então, qual é esse duplo papel? Eles, ao mesmo tempo ou simultaneamente, eles substituem um termo antecedente, como já vimos pelo primeiro vídeo desse grupo de pronomes, e eles também iniciam sempre uma nova oração. Para contextualizar essa afirmação, vejamos mais 2 exemplos onde são utilizados essas duas situações. Então, vamos lá. Muitos imigrantes sonhavam com o regresso ao país onde haviam nascido. Olha só, vamos confirmar. Quem é o termo antecedente? País. Pronome relativo, onde? Assim como já conhecemos do quadro de pronomes que vimos aqui acima, né? Veja aqui, ó. É um pronome invariável. Bem, mas retomando aqui. Então, observem. Primeira oração terminou justamente aqui, logo após país, onde é o pronome relativo que inicia a segunda oração. Outro exemplo. Meu amigo, que sempre faz turismo no exterior, pouco conhece do próprio Brasil. Aqui nós temos algo curioso. Nós temos o início de uma primeira oração, meu amigo, e o término dessa oração, observem pela parte gráfica, é aqui, no final. Ó. Então, a primeira oração é o seguinte: meu amigo pouco conhece do próprio Brasil. Segunda oração, que sempre faz turismo no exterior. Mas por uma questão de estruturação do período, que será vastamente estudado em assuntos posteriores do nosso estudo, foi colocado a segunda oração numa espécie de enxertamento da oração no meio da outra, aqui. Então, o pronome relativo é aquele mais conhecido, o utilizado para a retomada do referente amigo, que é justamente o pronome que, certo? Então, ela fica entre vírgulas pelo fato de ela estar isolada dentro da primeira oração, certo? Então, ela foi enxertada, ela foi inserida no meio da primeira oração. Bem, então, a segunda situação de uso dos pronomes relativos diz respeito à presença ou ausência de preposição antes dos relativos. Então, em alguns enunciados ou em certos enunciados, dependendo da estrutura da oração em que aparece o pronome relativo, pode ser que antes dele seja necessário introduzir uma preposição. Quais são as principais preposições? Eles citam aqui algumas, o de, o em, contra, o sobre. Mas nós temos também a preposição a preposição para, o sob, o traz, entre outras, Nós já vimos também, lá num dos exemplos que está acima, aquele exemplo que falamos que é necessário compreender os colegas,
com os quais, né? Vimos lá o uso de uma preposição, porque lá a preposição era exigida por uma questão de regência nominal, né? O nome, os colegas, ou a situação de compreender a quem, né, exigia a colocação de uma preposição. A exemplo daquela situação, aqui também nós temos a obrigatoriedade de uso da preposição, isso quando estamos falando na norma culta. Então, o irmão mais velho foi a única pessoa em quem ele sempre confiou plenamente. Essa preposição aqui é exigida por esse verbo aqui, por isso que ele está em itálico, certo? Ele tem um destaque nele. Porque quem confia, confia em algo ou alguém. Então, esse em, e também pelo fato, esse em ele não pode ser transportado para cá, né? Já que aqui é o início da segunda oração e, portanto, pela regra dos pronomes relativos, ele inicia a segunda oração, né? E quando exigir preposição, ele vai ter que vir antes, logicamente, do pronome relativo, certo? Outro exemplo. A única coisa com a qual tínhamos preocupação eram os recursos para finalizar a obra. Mais uma vez, reparem o destaque. Agora não mais de um verbo, mas sim de um substantivo, de um nome. Preocupação. Quem tem preocupação com alguma coisa, né? Com algo ou alguém. Portanto, há a exigência de preposição, certo? Aqui também há uma outra situação para os desatentos que, veja bem, essa oração aqui que começa com a qual tínhamos preocupação, ela está também inserida no meio da primeira oração, né? Então, a única coisa eram os recursos para finalizar a obra, é uma oração, e com a qual tínhamos preocupação, é uma outra oração. Repare que só uma coisa não configura uma oração, já que ela não tem verbo. O restante da oração está aqui, ó, primeira oração. E aqui a segunda, com a qual tínhamos preocupação. O relativo usado aqui é um relativo lá da coluna dos relativos variáveis, né? Que é a qual. Passemos para a terceira situação. Ou melhor, o complemento da segunda situação ainda, com mais alguns exemplos. Veja bem. Então, a presença da preposição precedendo, ou seja, ela está colocada antes do pronome relativo, é, no entanto, uma característica exclusiva da variedade culta formal. Conforme eu já disse lá mais atrás, quando se quer usar perfeitamente a modalidade culta, né, a variedade culta da língua, devemos utilizar essas preposições quando solicitadas. Já na variedade coloquial popular, os falantes nunca ou quase nunca empregam essa preposição, certo? Aqui ela. Na construção dos enunciados. Vamos ver esses dois enunciados e comparar como se faz esse uso, tanto na variedade coloquial popular quanto na variedade culta. Então, nesta rua ficava a casa que morei vários anos. Normalmente as pessoas falam assim, certo? Sem o uso da preposição. Então, isso configura uma variedade coloquial popular. Então, não aparece a preposição exigida pelo verbo. Até porque morar, quem mora, mora em algum lugar, né? Não é isso? Aqui, a norma culta, né? A forma culta da construção do enunciado. Nesta rua ficava a casa em que morei vários anos. Aí sim. Também, para finalizar essa situação, a língua coloquial popular é comum, né? Na língua coloquial popular é comum o deslocamento da preposição. Muitas vezes ela não aparece aqui próximo do pronome relativo.
Então, ela é deslocada mais para frente na oração, e imediatamente seguida de um pronome pessoal, que repete o antecedente do relativo. Vamos ver como é que se dá essa situação. Ficou meio confuso? Não, vamos explicar aqui. Ó. Nesse mesmo exemplo, algum outro falante da língua ainda poderia usar uma variedade coloquial, ainda, vamos dizer assim, ainda mais rasteira, né? Ao invés de utilizar apenas o relativo, ele ainda insere, muda a preposição de lugar, no caso a preposição em, e ainda utiliza um pronome pessoal. Vamos ver como é que se dá tudo isso. Então, nesta rua ficava a casa que morei, olha, obedecendo aqui essa situação, nela vários anos. Não é preciso dizer morei nela, já temos aqui a referência à casa. Então, há uma dupla referência, né? Tanto com o pronome pessoal, ou desculpa, com o pronome pessoal aqui, quanto com o pronome relativo aqui. Então, e a preposição, para quem está procurando, está bem aqui, ó. Esse N aqui está negritado, indicando que ele é em ela. Mas claro que ninguém escreve nem fala em ela, né? Em ela vários anos, e sim nela. Há também aqui uma junção da preposição com o pronome pessoal, ok? Então, no próximo vídeo veremos as 3 últimas situações de uso dos pronomes relativos. Até lá!